Olha, depois da queda da estrutura de igrejas na última semana, a gente vai voltar a falar sobre o assunto aqui no Bom Dia Sergipe com um alerta à importância de um aval profissional técnico na hora de construir ou de reformar. Vamos chamar Cleverton Macedo, que é quem vai conversar com a gente. Com você, Cleverton. Pois é, gente, de novo, de vez em quando a gente está noticiando templos que estão desabando. Então, aí a necessidade, estou inclusive aqui, olha, bem do lado da paróquia Santa Clara, a única dedicada a esta santa católica, é a paróquia Santa Clara, que fica aqui no bairro Jardim Centenário, na zona norte aqui da capital. Estamos bem pertinho aqui do Bugio. E tá aqui, a gente esteve inclusive há poucos meses com o sacerdote, falando da festa de Santa Clara, divulgando a festa de Santa Clara, estávamos lá dentro. Aí, posterior a essa visita que fizemos, que não falamos sobre perigo de desabamento, a gente estava lá de boa, como qualquer fiel estaria orando, estaria participando de uma celebração eucarística. Mas aí, o pessoal da Arquidiocese tem uma equipe de engenheiros e eles frequentemente visitam os templos. E eles visitaram esse templo. E agora, em janeiro, mandaram todo mundo para o salão paroquial, para as celebrações ocorrerem lá no salão paroquial, porque eles tinham percebido que havia risco. E, de fato, olha aí o que aconteceu. Estou aqui ao lado do presidente do CREA. Presidente, para que se evite cenas assim que a gente vê repetidamente acontecendo em alguns templos, qual a orientação do CREA na hora de construir, na hora de fazer uma reforma? Bom dia. Bom dia, Cleverton, bom dia a toda a audiência. A nossa solicitação, toda a sociedade, inclusive as igrejas e locais públicos, né, que adentram a nossa população, é que se tenha sempre um projeto. Se você vai construir, se você vai reformar, né, você primeiro fazer um projeto com um profissional habilitado, né, e depois executar também. Porque você vai fazer uma reforma numa paróquia, ou em uma casa, ou em um prédio, e você vai colocar simplesmente revestimento na parede que não tinha. Ele precisa avaliar se a incidência de ventos nessa parede, né? Porque você bota um peso a mais no direcionamento que o vento vem, então você tem que ter uma estrutura para suportar. Então a avaliação técnica, antes de fazer uma reforma, de fazer qualquer movimentação de obra em um local, principalmente quando é público, né, nós precisamos ter esse cuidado da questão da engenharia, acompanhar, fazer uma avaliação e fazer um projeto para aquele local. Cada projeto é único. O projeto que a gente faz para uma casa aqui no Jardim Centenário é diferente para uma casa no Bugio, né? Porque cada um vai ter a sua peculiaridade. Então a gente recomenda que tenha esse apego aos fiéis que são profissionais das áreas, ajudem seus párocos, né? Isso é um pedido nosso. A gente que vive com a igreja, né, sabe da dificuldade que é você fazer uma manutenção, fazer uma reforma dentro de uma igreja. Então, precisamos dos fiéis também ajudarem, né? Fazer um movimento, cada um fazer um pouquinho e contribuir para que a gente não tenha mais esse tipo de incidente em nossas paróquias, né? Isso é um local de movimentação pública, um local de fé, onde a sociedade vem para se devotar. Então, a gente precisa garantir essa segurança e vamos nos colocar também à disposição com a Arquidiocese. Nós pedimos uma audiência com o nosso arcebispo para tratarmos inclusive desse assunto, né, e melhorarmos um pouco mais essa vigilância para as paróquias e garantir à sociedade um ambiente seguro. Inclusive a gente conversando, a produção procurou a Arquidiocese, existe uma equipe de engenheiros civis que trabalham para a Arquidiocese e frequentam dioturnamente, todos os meses eles visitam os templos. A Arquidiocese de Aracaju tem igrejas aqui na capital e também no interior. Começa aqui e só termina lá em Carira. Imagine aí quantas igrejas, são centenas de templos. Então esses engenheiros da Arquidiocese visitam esses locais e estão já avaliando, há tempos que está acontecendo isso, estão avaliando a necessidade de reformas em vários templos. Aqui no caso eles avaliaram que precisava de reforma, precisava de um reforço na estrutura. É que não deu tempo de fazer a reforma, porque dias depois
caiu foi tudo, né? E aí você vê a importância do olhar técnico, né? O engenheiro veio, avaliou, a pessoa, se ele não tivesse vindo, tivesse tirado as missas do templo, então essa necessidade da engenharia participar, né, para assegurar, né, que o nosso fiel venha para um templo seguro, e isso é o propósito não só das igrejas, mas também nossos fiéis têm que colaborar com isso, e o CREA se coloca à disposição para poder contribuir. Não podemos fazer laudo, né, porque não somos proibidos legalmente, mas podemos encaminhar para associações que são regidas lá conosco também e contribuir. O senhor fala da necessidade de um projeto na hora de uma reforma, na hora de uma construção, porque por trás desse projeto tem um engenheiro civil. Ele sabe fazer o cálculo estrutural que vai evitar que aquele prédio, nos próximos 30 anos, que ele vá sofrer um dano maior ou até um desabamento. Porque a gente sabe, todo prédio precisa de manutenção. Não é porque teve um engenheiro, teve um projeto, que ele nunca vai cair. Ele vai precisar de manutenção, mas ou na construção ou na reforma é bom ter um engenheiro. Isso, precisa ter um profissional das engenharias, né, para avaliar. Nós temos no Código de Obras do município de Aracaju, nós temos a obrigatoriedade por lei de fazer a revisão a cada 5 anos, né, e isso exige um corpo técnico multidisciplinar para fazer a parte elétrica, a mecânica, a civil, onde você vai avaliar justamente a segurança dessa estrutura, né. Infelizmente não está sendo muito cobrado, né, e a gente vai conversar também com a Imurb em relação a isso, porque é o órgão detentor do poder de fazer essa fiscalização, de entrega desses laudos, porque ele garante, né, já que você tem um equipamento que está seguro, isso dito por profissionais. Ressalto que a Diocese ter mandado engenheiros aqui na Santa Clara, em Aracaju, né, foi importantíssimo para que tivesse interditado esse templo antes de colapsar, né. Eu só conheço Santa Clara aqui no Jardim Centenário e Itabaiana, né, aqui em Sergipe, então precisamos ter essa nossa igreja de Santa Clara revitalizada e atendendo a nossa sociedade. Presidente, nesse caso em particular dessa paróquia aqui Santa Clara, a gente percebe que parece que o sinistro começou da parte de cima, aquela estrutura de madeira, eu não sei o nome daquilo, é tesoura, eu não sei, aí você vai dizer o nome ali, que eu não sou carpinteiro, mas me parece que começou na parte de cima e a parede não aguentou também, acabou caindo a parede. Qual a avaliação que o CREA já fez a respeito disso aí? A gente buscou, né, as ARTs, inclusive, das obras das igrejas, né, e tanto essa como a lá do Taiçoca de Fora, não localizamos nenhum registro, nenhum profissional que tenha feito o projeto, o acompanhamento da obra, né, então isso para a gente até ficou... foi um ressalto, por isso sempre pedi uma audiência com o arcebispo para a gente conversar sobre o assunto. Aqui a gente vê, são tesouras de madeira, né, com quase 12 telhados, são vãos grandes, então tesoura ou de madeira ou metálica, né? A madeira ainda começa a estralar, assim como o concreto, a metálica não, ela quando cede, ela cede de vez, ela não avisa. Então por isso precisa ter uma vistoria constante, né? Uma análise constante, para que a gente não tenha esse colapso. Também a madeira colocada em cima de bloco cerâmico, não é o recomendado. Tem que colocar uma viga ali na parede. Tem que ter uma sustentação mais rígida, né? Porque o bloco com o tempo ele vai ceder, né? Ele não é feito para receber esse tipo de carga. Cada elemento tem uma capacidade de carga estrutural, né, que a gente precisa dimensionar, e por isso a importância de um projeto, de um profissional habilitado, né, à frente de cada reforma que a gente vai fazer em nossa cidade. Presidente, muito obrigado. Nesses dois casos citados, a Taiçoca de Fora foi uma igreja reformada há pouco tempo, ninguém ficou ferido também. Aqui na Santa Clara, na paróquia, também ninguém ficou ferido, porque houve a retirada dias antes dos fiéis que estavam celebrando as missas no salão paroquial, mas fico alerta para que não aconteça de novo. Inclusive, o senhor disse que vai procurar o arcebispo, já está agendada aí uma reunião para conversar sobre o assunto, né? Isso, a gente pediu a reunião, a secretária retornou que está em agenda fora do estado. Então, próxima semana, quando retornar, a gente poder agendar e sentar para tentar entender e contribuir no que for possível para que a gente tenha segurança em nossos templos. Ok, muito obrigado ao presidente do CREA. Pois é, gente, em breve os fiéis vão ter a paróquia Santa Clara aqui no Jardim Centenário de volta após uma reforma e com um engenheiro civil na frente do projeto. Leandro. Obrigado, Clever. Então, agradecer também ao representante Obrigada do CREA pela entrevista.